Paz do Senhor, graças a Deus por mais um momento em que o Senhor nos concede trazermos uma pequena mensagem da Palavra de Deus no Lembretes do Céu 5.0 ou LC 5.0. E nós estávamos aqui meditando na Palavra do Senhor. Deixa eu trazer aqui a Palavra do Senhor. No livro de Marcos, estávamos lendo aqui a partir do capítulo 5, capítulo 5, a partir do versículo 35 em diante. Muito conhecida essa passagem, mas diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Aqui nós temos uma das mais conhecidas passagens que a igreja conhece, uma das mais conhecidas mensagens bíblicas. E era num momento crucial, no momento em que Jesus estava atravessando o mar da Galileia, de uma margem à outra. E ele tinha acabado de pregar, de enviar uma mensagem aos povos da região que estava ali ouvindo a sua mensagem. E era tanta gente que ele teve que subir um barco e pregou até quase 6 da noite. E aí ele aproveitou e chamou os discípulos para que atravessassem para o outro lado, para que no dia seguinte eles pudessem continuar com as suas visitações às outras regiões. Mas aí a Bíblia diz que levantou-se um temporal. Esse temporal que se levantou no lago da Galileia, no mar da Galileia, foi muito forte, foi muito repentino. E os discípulos não contavam com isso. Creio que todos já acreditavam que rápido iam chegar do outro lado. Mas quando Jesus ele chama para passar para outra margem, quando ele fala que é necessário que passemos para outra margem, eu creio que Jesus estava pondo em prova os seus discípulos, pondo em prova aqueles homens. E Martin Harry, um dos grandes teólogos do século XIX, ele um dia falou em um dos seus escritos que até os mais conhecidos santos também têm medo. E ele quis relatar-se com relação aos discípulos que vivenciaram muito tempo com Jesus Cristo e agora estavam num momento de dificuldade e Jesus estava dormindo. A passagem que diz que Jesus estava dormindo, ele estava ausente, ou seja, ele desaparece por alguns segundos da história. Mas nesse mesmo momento em que Jesus fica ausente da história por estar dormindo com a cabeça sobre um travesseiro na popa do barco, é uma referência pelo seu poder. É uma referência que, mesmo ele estando aparentemente ausente, ele continua no controle. O mar pode estar violento, as ondas muito fortes, o vento pode estar tremendamente forte. A Bíblia diz que a força da ventania era tão grande que varria a embarcação mar adentro. Agora imagine os discípulos agarrados na borda do barco, nos mastros, em cordas de Cristo, ouvindo. Mas aí alguém lembra que Jesus estava no barco e acorda atormentado, dizendo que se Jesus não sabia que eles iam acabar morrendo. Jesus acorda, levanta do barco, levanta da onde ele estava e com sua voz de comando faz com que tudo pare. A Bíblia diz que não parou lentamente, diz que simplesmente fez bonança. Deus pode estar em silêncio, mas ele não perdeu o controle da situação. A tua vida pode estar tumultuada, mas aquele que está à frente do leme do barco da tua vida, ele sabe exatamente o caminho que pode
singrar nessa tempestade, nesse mar tão revolto. Fique tranquila, fique tranquilo, porque Ele está no controle. E quando Ele der a voz de comando, louvado seja Deus. A guerra vai cessar, a tempestade vai ter que parar, porque Ele vai se demonstrar Senhor de toda a situação. Deus te abençoe, que Ele possa estar diante das tuas dificuldades, dos teus grandes desafios. Fica na paz do Senhor, em nome de Jesus.